Terça-feira, 7 de janeiro de 2020, está começando mais uma edição do Bom Dia Produtor. Um ótimo dia para você, seja bem-vindo por aqui. No programa de hoje vamos falar sobre o aumento na produção de alimentos orgânicos. E você vai ver também. 20 começa com liberação de recursos do governo federal para agricultores familiares e médio produtores no campo. Falta de chuva compromete a produção de milho no Rio Grande do Sul. E nós vamos ver também como o uso de cavalos tem ajudado no desenvolvimento de crianças autistas e com deficiência. Ótimo dia para você, tem tudo isso e muito mais agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h04, começando o Bom Dia Produtor nesta terça-feira. Começo levando você até Brasília. Vamos saber o que vai ser destaque na nossa capital federal neste dia 7. Bom dia, Saulo Lopes. Olá, bom dia! O governo federal, através do Ministério da Agricultura e da Secretaria do Tesouro Nacional, tem ótimas notícias para o setor da agricultura familiar e dos médios produtores, o PRONAF e o PRONAMP. O governo federal foi publicado agora no Diário Oficial a liberação de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais para esse segmento agrícola. Esse dinheiro, segundo o Ministério da Agricultura, dura até março e até lá a planificação do Plano Safra pode ser melhor equalizado. Esse dinheiro pode ser adquirido através dos bancos do Brasil e será gerenciado pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. De Brasília, Saulo Lopes. Vamos começar a falar de mercado do boi gordo. Agora vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria, hoje com o analista Iberville Neto. Olá, meu nome é Iberville Neto, eu sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Hoje eu vou falar um pouco a respeito do mercado do boi gordo nessa segunda-feira, 6 de janeiro de 2020. Bom, começamos, enfim, 2020, a primeira semana completa e sem feriados e... Tipicamente, segunda é um dia de poucos negócios, hoje não foi diferente. O cenário é de frigoríficos, em sua maioria, avaliando ainda os últimos dias a movimentação, com ofertas de compra algumas vezes acima das anteriores, ou seja, onde há uma movimentação um pouco maior, o cenário é mais positivo e tem ocorrido até valorizações. Mas, de maneira geral, o cenário de poucos negócios e sem grandes novidades no panorama geral do boi gordo. A oferta segue restrita e nós não acreditamos que ela vai aumentar de maneira importante, pelo menos não nesse curto prazo, uma vez que o pecuarista acaba saindo dos negócios no final de ano e a volta ocorre de maneira gradativa aí nas 2 primeiras semanas de janeiro, normalmente. Então, o cenário é este. Poucos negócios, mas onde há alguma movimentação, onde há variação de preços, essa tem sido mais positiva do que negativa. Por hoje é só, um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Iberville. Por falar em preços, vamos continuar falando de cotação ainda do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria, trazendo para você preços de uma boiada comum à vista e livre de fundo rural nas mais variadas regiões do país. E a gente começa, claro, como fazemos todas as manhãs, pela região sudeste, entrando aqui na minha tela para você acompanhar aí em casa preços de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na região sudeste nós tivemos movimentação de alta de R$ 2,00 apenas no Rio de Janeiro. Vamos para a região sul, que também teve movimento de alta de 5 centavos no quilo pago em Pelotas e oeste do Rio Grande do Sul. No centro-oeste, a primeira tela aí que destaca Mato Grosso do Sul e Goiás, altas de R$ 2,00 em Dourados e Três Lagoas, no interior aqui do Mato Grosso do Sul. Na segunda tela do centro-oeste, que traz informações sobre o Mato Grosso, alta de R$ 2,00 no sudeste e de R$ 1,00 no sudoeste do estado. No Nordeste, os preços seguem estáveis, não houve alteração de preço em relação ao último fechamento. E a mesma situação a gente presencia também no Norte, onde os preços seguem estabilidade.
Bom, e o Brasil permanece como um grande exportador do que é produzido nacionalmente e muitos fatores contribuem para isso, como, por exemplo, a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Para 2020, a expectativa é de aumento também na demanda interna. Quem traz os detalhes é o Vinícius Souza. Olá para você que nos acompanha, trago informações positivas para os preços da carne que devem permanecer bons no ano de 2020, isso por conta da alta demanda internacional. Segundo informações, além das carnes, os preços para suínos, bovinos e aves também devem ser bons. A oferta de bovinos continua baixa no país, enquanto a demanda internacional está aquecida. Há também expectativa de que exista uma potencial melhora na economia interna, elevando a demanda doméstica. Diante da maior demanda, os preços de carne de frango também devem se sustentar, mesmo considerando a expectativa de alta de 4% na produção global de carne de frango neste ano da USDA. Essas e outras informações você pode rever acessando ao portal sba1.com. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Bom, a demanda por eucalipto para biomassa nas indústrias de etanol 100% de milho em Mato Grosso é cada vez mais crescente. Quem vai nos trazer as informações é o Valdir Pacheco. O número de indústrias que produzem etanol utilizando o milho como matéria-prima está em franca expansão em Mato Grosso. A ampla oferta do cereal e, consequentemente, os preços mais em conta que os praticados em outras regiões do país são atrativos que garantem a escolha do Estado como a melhor opção para esse tipo de investimento. Nos próximos anos, as duas usinas que atualmente estão em atividade ganharão a companhia de pelo menos outras 10, e esta expansão vai elevar consideravelmente a demanda pelo milho. Cada indústria produtora de etanol consome, em média, de 15 a 20 mil hectares de florestas para a produção de biomassa, ou seja, para cada 5 novas plantas serão 100 mil hectares, o que equivale a 500 mil hectares apenas para atender a demanda da indústria de etanol de milho. O eucalipto é uma das árvores mais populares do planeta. A tecnologia aplicada no cultivo do eucalipto tem crescido. Um exemplo é a clonagem, que oferece vantagens expressivas. Clonar eucalipto nada mais é do que melhoramento genético, né? Então, todas as plantas, animais hoje, do agronegócio que fazemos hoje, esse trabalho no Mato Grosso, passam por melhoramento genético. É cada vez mais você adaptar as espécies às condições climáticas que você tem na região, as condições de solo, de produtividade, enfim, do regime de chuvas que você tem, do período de déficit hídrico que você tem. Então, para isso, você prepara as espécies para as condições locais que você tem nesse estado. As variedades, por exemplo, do Mato Grosso não são as mesmas variedades do sul, do sudeste, né? Então, são variedades adaptadas como aqui para essa região. Então nós temos várias espécies dependendo das condições que a gente tem em campo. Formação de matrizes clonal é de onde saem todas as mudas que formarão árvores de qualidade mais tarde. Esta fase é o início do processo de produção de clonagem por estaquia, onde as matrizes recebem um tratamento à base de podas e nutrição com solução nutritiva de macro e micronutrientes, a fim de que se possa produzir o máximo possível de estacas em um ponto ótimo de enraizamento. Esta é a última fase, onde as plantas vão ficar até a expedição a campo. Saem de um adensamento de 733 para 200 mudas por metro quadrado, onde serão selecionadas por tamanho. A Embrapa Agrosilvio Pastoril tem um papel fundamental na pesquisa com materiais de eucaliptos adaptados para as condições climáticas de Mato Grosso, para atender essa demanda crescente por biomassa. O trabalho de pesquisa é um processo contínuo. Então, o que nós temos de informação, ela serve para resolver o problema no curto prazo, mas é claro que nós temos que pensar no médio e longo prazo. Então, no caso do eucalipto, o que nós precisamos hoje é ampliar nossa base genética. Hoje ela é muito estreita, nós temos basicamente aí 4 materiais aí que têm uma plasticidade maior para serem cultivados em diferentes locais aqui da região. Mas é claro que isso leva um risco muito alto. Se aparecer, eventualmente, aí uma doença, o risco é elevado. Então nós precisamos ter uma diversidade maior de materiais justamente para minimizar esse risco. Mas se nós pensarmos aí nessa demanda aí, até a possibilidade de ter um apagão energético por falta de biomassa, tem outras alternativas, como o próprio sorgo
biomassa, outras espécies que podem substituir o eucalipto no primeiro momento, até que realmente o eucalipto depois consiga suprir toda essa demanda. Essa questão das áreas marginais para a agricultura são as áreas potenciais justamente para a produção de biomassa para atender essa demanda. E aí vem a questão, o eucalipto, se nós pensarmos, as áreas mais aptas seriam as áreas mais argilosas. Mas é possível hoje, com tecnologia, fazer um trabalho bem feito de preparo de solo, manejo institucional adequado, de você conseguir produzir eucalipto de forma satisfatória nessas áreas. Então, se você usar uma tecnologia adequada, um material adequado para aquelas condições, um manejo institucional correto, você conseguir otimizar o custo dessa produção, você consegue produzir uma quantidade de biomassa, um volume que é expressivo, satisfatório e com uma margem de lucro aí superior até nas áreas essas áreas sendo utilizadas para a produção de soja. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre milho. No Rio Grande do Sul, a falta de chuva tem prejudicado a produtividade do grão. É hora de uma paradinha rápida, está na sua tela aqui o telefone para você participar com a gente. Quiser mandar sua mensagem é o 998631001. A parada é rapidinha, são 7 horas e 14 minutos, eu volto já. São 7 horas e 16 minutos, estamos de volta. Parece que a situação vai mudar, porque está chegando uma frente fria aí que deve levar chuva para o Rio Grande do Sul. Mas a produção de grãos do estado será prejudicada pela falta de chuva. Há quase um mês não chove forte nas principais regiões produtoras de grãos do estado. A cultura mais afetada é o milho e quem vai trazer informações sobre este assunto para a gente é a repórter Annelise Nicolodi. O estresse hídrico é mais visível nas lavouras de milho sequeiro, onde as perdas em determinadas regiões já ultrapassam os 80%. Em algumas localidades não chove forte há quase 30 dias. Quem plantou milho para fazer silagem está antecipando o corte, porque as plantas já estão com um potencial produtivo bastante reduzido, o que deve gerar uma silagem de baixíssima qualidade. Hoje daria para avaliar o milho, que está definitivo praticamente, né? Áreas de sequeiro, aqui na nossa região é perda quase total. O milho silagem é um problema muito sério, tá? Houve muito problema de polinização, agravado com falta de água para o gado, esses gado de leite tomar. Está faltando água, está secando, está baixando os níveis das águas. O cultivo de milho nas áreas irrigadas está com um potencial produtivo melhor, principalmente nas lavouras que foram irrigadas todas as noites. Eu tenho fotos aí de pivôs que foram irrigados, por exemplo, todas as noites, e uma noite sim, uma noite não, tem uma diferença muito grande entre eles. 12 milímetros de chuva por noite, uma noite sim, uma noite não, e 12 milímetros todas as noites. A diferença é muito grande. Então, o milho já está definido. Mesmo no pivô, vai ter perdas. Sei lá, 10%, 15%. Fora do pivô, é 80%, 90% de perda. Eu vi áreas que a polinização foi muito fraca, meia dúzia de grãos por espiga. Isso não é geral, mas eu vi em áreas isso aí. Tá? Áreas que eram para silagem, dá só tal sabugo, áreas de sequeiro. Então, a situação é muito crítica mesmo, né? Nós estamos nos iludindo ou na esperança de que essas chuvas que estão por vir agora, essa semana, vai salvar. Para a água é muito difícil, pode salvar as lavouras, porque se der 50 milímetros geral em todo o Rio Grande do Sul, aguenta mais 15 dias, né? Mas isso não tem previsão para isso. Nesta safra, o Rio Grande do Sul cultivou cerca de 780 mil hectares de milho. A colheita nas áreas destinadas ao grão deve iniciar nos próximos dias. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. Bom, ainda falando sobre o mercado do milho, as expectativas do setor para o ano de 2020, a alta nos preços estimulou produtores a aumentarem a área plantada em 2019. Vamos saber mais informações com Vinícius Souza.
Olá para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Trago informações sobre a safra de milho 19/20, que deve começar com uma disponibilidade restrita num cenário de consumo doméstico crescente. A nova safra de verão deve ficar alinhada com a que foi registrada no ano de 2019 e isso não deve alterar de forma expressiva a disponibilidade interna do primeiro semestre. De acordo com pesquisadores do CPEA, há fatores de sustentação de preços no curto prazo, o que tende a estimular o semeio da cultura na segunda safra e, consequentemente, elevar a oferta no segundo semestre. O forte movimento de alta nos preços domésticos no último trimestre de 2019 estimulou produtores a aumentarem a área semeada com o milho de primeira safra. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Bom, o Brasil vai desenvolver atividades para abertura e retomada de diferentes mercados para frango e suínos. E já tem planos para negociar com Canadá, Indonésia, México e a Índia. O que o setor de frangos e suínos deseja é reduzir a dependência que hoje tem dos mercados da Ásia, principalmente das compras da China. É o que defende o futuro presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, o Ricardo Santin. Ele falou sobre o assunto com Walter Pulga Júnior em São Paulo. Vamos acompanhar. No próximo mês de abril de 2020, assume a presidência da ABPA Ricardo João Santin. Conhece muito o mercado de frango, o mercado de suíno, é o atual diretor executivo da BPA e está empenhado numa luta com os europeus, também em abertura de mercado no Canadá, no México e a consolidação do mercado de carne de frango para a Índia. Essa é a perspectiva para 2020 e ele está aqui ao meu lado. Os planos para 2020 são muito audaciosos, não? Sim, nós queremos continuar crescendo. A última década foi de crescimento. Tivemos uma queda nas nossas exportações e produção no último ano e agora voltamos a anunciar crescimentos. Isso é muito bom. Queremos que 2020 continue nessa toada. Crescimento da exportação de aves e de suíno muito puxada por conta da crise de peste suína africana na Ásia e também efeito reflexo no frango, porque a substituição das proteínas lá nesse mercado asiático e vai consumir mais frango também. Então nós temos para 2020 crescimento para mais de 13 milhões e 500 mil toneladas, 13.700 provavelmente na carne de frango e 4 milhões e 100 na carne de suínos, com exportações que também crescem na casa de 7% para frango e de 15% a 20% para suíno. Então, prevemos 2020 como um ano positivo para toda a cadeia, e não só para a indústria, só para o exportador, mas para aquele produtor de suíno e de aves que está no campo e também aquele produtor indústria que vende para o Brasil, porque esses efeitos eles são todos conexos. Então, quando eu começo a vender mais para o exterior, eu acabo também melhorando o perfil do mercado e qualificando as vendas no mercado interno também. Temos, no entanto, algumas batalhas. Uma delas é com a Europa. Qual é a perspectiva de retomada firme desse mercado europeu? Bem, nós cumprimos uma série de etapas junto com o governo brasileiro, o setor fez uma série de medidas e respondeu aos questionamentos que a Europa havia feito quando suspendeu as plantas brasileiras. Esses questionamentos foram considerados satisfatórios, o Brasil recebeu um prazo até o fim do ano para implementar aquela proposta que foi feita no passado e aí então em 2020 estamos esperando que a Europa venha ao Brasil visitar essas plantas, verificar que as modificações referidas na carta que foi mandada em 2019 sejam então efetivamente implementadas e após isso as plantas que estão suspensas retornem. Então nós esperamos que na Europa nós tenhamos o retorno das plantas que foram suspensas lá em 18 e 17 e também a gente vai abrir um painel contra a Europa. Então, independente da reabertura e do trato administrativo e diplomático com a Europa, nós estamos abrindo um painel contra a União Europeia, para que esse motivo que nós não concordamos, foi um motivo injusto de listing daquelas plantas, ele seja discutido no campo apropriado, que é a Organização Mundial do Comércio, onde a gente vai discutir os critérios de salmonela que a Europa impôs para suspender essas plantas. E quanto a outros mercados? O senhor citou nessa entrevista, junto à imprensa, que defende ainda e vai lutar pela abertura do Canadá, do México e consolidação de um mercado muito grande, que é o mercado da Índia.
Qual é a perspectiva para 2020? Bem, vamos trabalhar então, são 2 proteínas. No caso das aves, nós queremos a finalização do processo que temos de um painel que ganhamos na OMC contra a Indonésia. Nós então vamos trabalhar para a efetivação do mercado da Índia para a carne de aves. Hoje o mercado está aberto, mas ele não tem sistema de licenças que permita um fluxo consistente de mercado. E na Índia também para o mercado suíno. Queremos a abertura do México, do mercado do Peru e do Canadá para a carne suína brasileira também. Então, independente de você ter uma grande crise na Ásia, que está demandando muito mais produto do que o natural, do que era o normal, nós vamos continuar a abrir mercados, trabalhar para que consolidar essa atividade do Brasil, como o Brasil se consolidando como maior exportador de aves e 4º maior exportador de carne suína, com novos mercados, para que quando a China eventualmente retorne a produzir e se recupere da peste suína africana, nós tenhamos alternativas para poder colocar os produtos que vão ser criados e vão crescer a produção para isso. Bom, você ouviu o futuro presidente da BPA, toma posse agora em abril, Ricardo João Santin. Perspectivas em 2020 é de ampliação do nosso mercado e a perspectiva é positiva, não? Sim, é positiva. Nós queremos usar essa janela que vai acontecer de demanda acentuada pelos países da Ásia e os seus reflexos em todos os mercados vasocomunicantes disso para ganhar competitividade. O Brasil precisa se tornar mais competitivo. As reformas estão acontecendo no Brasil, espero que esse ano a gente tenha a reforma tributária, que é um dos gargalos da nossa posição, melhorar a nossa logística para que tenha que essas atividades de exportação de aves e de suíno e quiçá de ovos no futuro, possa a gente ter mais rentabilidade para as empresas e para os produtores. Bom, agradeço a entrevista de Ricardo João Santin, vou repetir, daqui a pouco, em abril, assume a presidência da BPA, com a saída de Francisco Turra. Agradeço a entrevista do Dr. Santin. Voltamos para Campo Grande. Bora de mais uma paradinha por aqui. No próximo bloco nós vamos falar sobre as opções disponíveis para o financiamento rural. E se você tem alguma dúvida sobre este assunto, quiser participar com a gente, tá aí na tela o telefone, o WhatsApp 998631001. Fica por aí. Bom, com dificuldades no orçamento, o governo federal tem feito restrições aos gastos com financiamento concedido ao agronegócio e, de certo modo, empurra o produtor rural para recursos nas instituições financeiras como os bancos, por exemplo. Com a demanda de recursos para o financiamento do agronegócio brasileiro, aliás, como a demanda de recursos para o financiamento do agronegócio brasileiro é grande, operadores do mercado de capitais olham para os produtores rurais e, mais do que isso, estruturam-se para servir de ponte entre investidores e fazendeiros. Larissa Pomerantzeff dirige uma das empresas que unem investidores e produtores rurais. E Larissa conversou com Walter Puga Júnior na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vamos saber mais detalhes de como funciona a recém-fundada PagAgro. O governo federal deixou claro que vai lentamente retirando aquele aporte de recursos para financiamento do agronegócio. Na verdade, empurra, leva o produtor rural aos bancos, às empresas que dominam o mercado de capitais. Essa é a intenção do governo. Entre essas empresas está a PagAgro. Eu tenho aqui a diretora da PagAgro, a Larissa Pomerantzeff, é um nome complicado, que tem recursos para aportar ao agro. E nós vamos agora conhecer esse trabalho da empresa PagAgro com a empresa que capta recursos no mercado, a Capitalis. Larissa, obrigado por ter vindo. Fizemos uma introdução. Você tem recursos hoje para distribuir para o agro. E esse recurso vem de uma empresa chamada Capitalis. Como isso se processa? O que é a Capitalis e o que é a PagAgro? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. A PagAgro é uma plataforma para desconto de duplicatas da cadeia de insumos do agronegócio. Então, como você bem colocou, o governo está reduzindo os recursos subsidiados para o setor e, com isso, sobram os bancos, as químicas, que já financiavam o setor, e abre oportunidade para novos créditos privados entrarem nesse mercado. É onde entra a Capitalis. Que tem recursos para investir no mercado. Exatamente. Mas a Capitalis, espera aí, não investia no agro. Como começou esse projeto?
O projeto começou a partir de uma parceria entre a Capitalis e a LIF, que é a consultoria. A PagAgro é um produto da LIF. Nessa conversa entre Capitalis e LIF, a Capitalis deixou claro que no DNA dela é democratizar o crédito no Brasil através de parcerias com quem tem expertise do setor. Então, no nosso caso, eu e o meu sócio, Jonatas Couri, a gente tem mais de 15 anos de experiência no agronegócio e a gente faz essa ponte entre o eixo Berrini Faria Lima e o campo. A gente consegue entender as duas pontas, conectar isso, e foi como eles fizeram um aporte para a gente financiar o agronegócio esse ano. Então a PagAgro conseguiu uma parte dos recursos, do dinheiro disponível da Capitalis, para distribuir para o agronegócio. Agora, neste momento é só para insumos. E o produtor, o homem que está no campo, ele terá chance de ter acesso a recursos como esse de empresa privada para financiar o seu negócio? Excelente pergunta, Pulga. Obrigada. A ideia é exatamente essa. A gente entende que o foco e o nosso objetivo de longo prazo é a desintermediação do crédito no agronegócio. Então, um primeiro passo é chegar na cadeia de insumos e o próximo passo seria, sem dúvida nenhuma, esse recurso chegar no agricultor. E como isso seria possível na nossa plataforma? Através das CPRs eletrônicas. Ou seja, a CPR pode vir a ser a alternativa do produtor junto, por exemplo, à PagAgro, uma das empresas que se propõe a transferir esse recurso da iniciativa privada para o produtor. Resumindo, é isso? Exatamente isso. O plano da PagAgro é chegar a R$1 bilhão em financiamento. Você comentava isso pouco antes da entrevista. É muito difícil ou o agronegócio vai rapidamente ocupar esse dinheiro? Na verdade, é muito fácil, Pulga. Se você pensar exclusivamente na cadeia de insumos, a gente fala que é em torno de 120 bi por ano. Se você pensar 1% de 120 bi, é 1,2 bi. Então, 1 bi não seria nem 1% do potencial do mercado. Ou seja, ele precisa desse dinheiro. Ele precisa desse dinheiro. Por que ninguém consegue, até hoje, escalonar no agro? Porque os produtos são burocráticos, lentos, envolvem diversos players para fazer estruturação. Um CRA, por exemplo. Um CRA leva meses de estruturação até o desembolso. A nossa plataforma busca simplicidade e agilidade. É com essa simplicidade, agilidade e processos extremamente digitalizados... Que é o que facilita e barateia. E é o que possibilita a escala. A proposta da PagAgro traz recursos mais baratos para o produtor rural? A ideia é que a gente chegue nesse ponto. Com a taxa de juros do país caindo... A tendência é que as taxas caiam. E como o nosso processo é eletrônico, ele é mais barato que outras operações que existem no mercado. Então, a tendência é, sim, conseguir levar uma taxa mais barata para o produtor. Bom, vocês entram no mercado agora, trabalhando com insumos, 120 milhões de reais disponíveis, lógico, mas limite para financiamento de até 12 milhões para quem vai utilizar o recurso. Eu pergunto, CPRs, que são muito usadas por quem trabalha com insumos, é a alternativa para financiamento também do produtor? Nesse momento, a gente está fazendo apenas duplicata e nota promissória e o registro é eletrônico. A ideia é, sim, que a gente consiga descontar CPRs também, desde que elas sejam eletrônicas. Então, a gente quer muito começar a operar CPR eletrônica na plataforma. Você diria que CPR digital, CPR eletrônica, é mais barato em custo operacional do que a CPR tradicional? Sem dúvida nenhuma, Pulga. O nosso setor, uma das principais gargalos são as distâncias geográficas. Infelizmente ou felizmente, os investidores estão todos aqui no eixo Berrini Faria Lima. E o campo, a gente sabe que está muito distante daqui. 2.000, 3.000 quilômetros. 2.000, 3.000 quilômetros. Muitas vezes o cartório do município não está próximo à sede da pessoa que vai emitir a CPR. Então, todo esse trâmite não só é caro, burocrático, como é extremamente demorado. Então, o timing não é o mesmo de um desconto de um lastro digital, como é no caso da nossa plataforma, de forma eletrônica.
Bom, está aí, recursos disponíveis daqui a pouco para o agricultor, já está disponível, né? Recursos disponíveis para quem trabalha com insumos, é a proposta da PagAgro, uma das empresas que agora aproveita essa movimentação do mercado. O governo sai lentamente de campo e entram as empresas, iniciativa privada, recursos do mercado financeiro. Empresas como a PagAgro é que tentam levar esses recursos, viabilizar esse financiamento para o produtor rural. Larissa, passamos o recado? Sim, convido todos agora para entrar no www.pagagro.com, visitar a nossa plataforma, fazer o upload dos seus XMLs e descontar com a gente. Bom, agradeço mais uma vez a entrevista da Larissa Pomerantes F. Falei corretamente? Perfeito. É com vocês em Campo Grande. O cultivo de plantas e flores em pequenos espaços é bem comum. Algumas pessoas plantam temperos e até plantas medicinais. Mas você sabia que também é possível manter árvores frutíferas nesses mesmos espaços? Vamos mostrar para você como é que isso funciona em uma matéria produzida pela Emater em Minas Gerais, que é exibida em parceria aqui com o Canal do Boi. Nós que trabalhamos aqui em Belo Horizonte, somos muito procurados aí pelo pessoal que gostaria de cultivar um pé de fruta num apartamento, num pequeno quintal, né, num pequeno espaço, e pergunta para a gente se é possível fazer o plantio num vaso. E a gente sempre diz que é possível sim, né, e a gente vai mostrar hoje como é que é feito e fazer algumas dicas para vocês. Né? A gente está aqui com um pé de carambola mel, nessa pequena sacola ele já está dando flor, olha para você ver que legal. Né? Se deixar ele nessa sacola ele já vai produzir fruto, mas a gente vai passar ele para um vaso maior, e vai dar algumas dicas aqui. A primeira recomendação que a gente faz é sobre a procedência da muda. Então, na hora da escolha da muda, a gente sugere que seja muda por enxertia, ou porquia, ou estaquia, mas que seja muda clonada para garantir que seja de uma qualidade genética boa e que vai produzir frutos de qualidade. Né? Outra dica é espécies que são mais adaptadas para vaso, por exemplo, a jabuticabeira, que é muito famosa, muito recomendada para vaso, mas existem outras, como a amoreira, cajamanganã, pitanganã, a própria carambola vai muito bem em vaso, siriguela, uma espécie que o pessoal planta bastante, e são inúmeras, né? Por exemplo, é possível plantar uma mangueira em vaso? Sim, é possível, mas você vai ter que ter um manejo. Se der muita flor, você elimina um pouco das flores para eliminar a demanda por energia. Frutos também, você vai deixar 2, 3, 4 frutos, né? Vai dar frutos menores, vai dar uma carga menor, mas você vai conseguir produzir. Né? E o substrato. Outras duas dicas importantes é a drenagem e a qualidade do substrato. Por ser um volume menor de substrato, você tem que garantir que vai ser um substrato com uma fertilidade boa. Então, além de preparar um substrato bom no plantio, você vai ter que estar sempre fornecendo adubo para a planta, porque ela não tem aonde buscar, né? É uma área limitada. Então, no preparo, a gente sugere fazer o preparo com esterco, calcário e adubo, principalmente com fósforo, né? O 4-14-8. A gente sugere misturar num vaso de 30 litros, igual esse exemplo que nós estamos dando, 5 litros de esterco, meio quilo de calcário dolomítico e meio quilo de adubo 4-14-8, que vai fornecer o fósforo para a planta dar aquela arrancada inicial. Então, nesse exemplo que nós estamos dando, eu tenho aqui o torrão de muda, vou abrir ele tomando cuidado para não danificar a raiz. Aqui eu tenho um vaso, que eu coloquei no fundo dele, pedrisco, para garantir que a drenagem da água vai ser bem feita, e eu vou ter que tomar o cuidado de manter o substrato sempre úmido. Vou fazer uma abertura aqui no centro do vaso, para caber o meu torrão. Vou manter o torrão um pouco acima do nível, porque quando eu molhar ele vai assentar. Então eu vou fazer o plantio, preencher a terra do vaso, assentar bem. Feito o plantio, agora eu vou fazer a irrigação. Plantou, tem que molhar bem, né? E de quanto em quanto tempo tem que molhar? Interessante é manter o substrato sempre úmido, né?
Mas quando a planta está com flor ou está com fruto, aí sim não pode deixar faltar água. Vocês viram que na sacolinha pequena a planta já estava dando flor e se deixasse ela daria fruto. Então o vaso não precisa ser muito grande, um vaso de 15 litros a planta já é capaz de produzir, mas um vaso maior a raiz vai desenvolver mais e consequentemente a planta vai desenvolver melhor. O ideal é mensalmente a gente estar usando algum biofertilizante líquido ou algum fertilizante mineral ou orgânico que você pode estar consultando algum agrônomo da Emater ou algum agrônomo de sua confiança. Dica legal, né? Se você quiser rever essas dicas, quiser rever todas as matérias aí que a gente faz em parceria com a Emater, dá um pulinho lá no nosso canal no YouTube, é o canal do Boi, e você pode também ter acesso a essas matérias acompanhando o nosso canal sba1.com na internet. Aliás, tem muito conteúdo legal esperando por você por lá. Aproveita, dá um pulinho lá agora, que é a hora de intervalo comercial, e fique por dentro aí das informações que a gente tem na nossa plataforma digital também, www.sba1.com. Já no próximo bloco nós vamos ver como o uso de cavalos tem ajudado no desenvolvimento de crianças autistas e também com deficiência. São 7 horas e 43 minutos, fica por aí. Bom dia, produtor, volta já. 7 horas e 45 minutos, estamos de volta e o grupo italiano Brasali é conhecido no mundo pela produção de queijos Gran Moravia e também outros queijos provolones, além da manteiga. Aqui no Brasil, o grupo investiu na produção de gado de corte aliado à sustentabilidade. Os resultados são bem interessantes. E esses resultados levaram a repórter Rosa Cabral a visitar a propriedade no início do ano passado. E nós vamos rever agora todos os detalhes dessa reportagem. A primeira plantação na fazenda foi feita no 2005 e nós plantamos não em sistema silvopastoril, mas em sistema de floresta. Aqui tem uma quantidade de mais ou menos 1.600 plantas por hectare, árvores por hectare, e escolhemos no início a variedade Citriodora, que tem uma qualidade da madeira muito boa para construção, para serraria. Pier Cristiano Brasali é italiano, pertence ao grupo Brasali, que mantém a tradição ramificada na produção de laticínios desde 1874 na Itália. A receita é a mesma iniciada lá na primeira geração há 300 anos. As fábricas são na província de Vicenza, possuem 3 plantas. A produção é sustentada por cerca de 75 fazendas, cuidadas pela equipe técnica do grupo. No universo de 80 mil hectares de terra, o espaço atende 17 mil vacas em lactação. A principal é produzimos manteiga e empacotamento de queijos. Mais ou menos produzimos 9.000 toneladas de manteiga por ano, é a maior produtora de manteiga da Itália. Depois temos outra fábrica onde processamos mais ou menos 300 mil litros de leite por dia em queijo provolone, mozzarella e asiago. E a outra onde produzimos mais ou menos 150 mil litros de leite por dia a grana padano e temos também uma granja de suínos para produção de presunto de Parma e San Daniele. Os produtos seguiram para outros países, chegaram na China e na República Tcheca, com a produção do Gran Moravia e outros queijos provolones e mussarela. Por lá, os irmãos Pier Cristiano, Roberto e Gian Battista, 8ª geração, foram eleitos no início deste ano empresários do ano na região de Olomouc. Olha como é que dá o rebrote, impressionante. Isso foi cortado 3 meses atrás, né? Pois bem, da Itália para o Brasil em uma outra fatia de negócios, pecuária de corte aliada ao bem-estar. Nós temos um foco, muita atenção na sustentabilidade, no processo industrial das indústrias que nós temos na Itália, mas também aqui. Aqui é na fazenda Ouro Branco, em Bandeirantes, Mato Grosso do Sul,
50 quilômetros de Campo Grande, capital do estado, no centro-oeste do Brasil. A mata nativa, nascentes e cursos d'água são classificados como reserva protegida. As bombas hidráulicas, acionadas pela corrente d'água natural, abastecem bebedouros. O certificado da Embrapa é o passaporte que carimba a fazenda como modelo de boas práticas agropecuárias. No pasto, animais 100% rastreados. O plantel corresponde a 4.000 cabeças de fêmeas. No cenário composto por árvores e forrageiras, interagem o gado no chamado silvopastoril. As fileiras na posição leste e oeste permite a fotossíntese solar. O equilíbrio ecológico preserva a umidade da terra. Para cada animal, são 300 pés de eucalipto, totalizando 600.000 árvores. E como a pastagem está respondendo a esta modalidade? Não precisa jogar adubo porque tem a fertilidade do solo própria. Então isso está dando mais ou menos 2,3 vezes a mais foragem que no pasto convencional intensivo. Qual é a lotação de animais nesse espaço? Aqui mais ou menos a lotação média durante o ano é mais ou menos 2,3, 2,5 animais por hectare. Mas durante a chuva podemos colocar até 5 ou 6 animais sem problema. E lá atrás a história, a fertilidade de solo tinha outra narrativa. Era tudo pasto degradado, era uma braquiarinha bem degradada. Nós passamos por 4 anos de aluguel a um produtor de soja e de estilosante e depois plantamos o braquiaron e o silvopastoril. E agora é claro que está melhorando, se pode ver também a qualidade da foragem da braquiaron, que é extraordinária. Está produzindo 2,3 vezes a mais do pasto convencional. E também o medo era que o árvore de eucalipto fizesse ombra. Nós plantamos em direção este-oeste, então o sol não deveria fazer ombra. Mas não faz ombra até que se pode ver no meio das filas que o pasto parece que cresce melhor que aqui na faixa central. O medo era que as raízes do eucalipto tirasse a água e não disponibilizasse a água para a raiz do braquiaron. É exatamente o contrário, porque o eucalipto tem uma raiz profunda. Ele vai tirar a água da parte mais profunda do solo e disponibiliza a água na parte superficial, onde tem as raízes do braquiaron. O modelo de produção sustentável despertou pesquisadores de universidades do estado, diz o criador. Aqui nós temos um estudo que iniciou em 2012 e que depois apresentamos lá no Expo na Itália em 2015, feito da Universidade Uniderp, da Universidade do Mato Grosso do Sul e junto com a Embrapa, onde avaliamos todos esses dados e fizemos um estudo muito detalhado em termos científicos para avaliar o bem-estar, o sequestro do carbono das plantas e a produtividade do pasto. Agora estamos continuando o estudo e estamos avaliando sempre os mesmos parâmetros e a mais estamos avaliando a biodiversidade, o aumento da biodiversidade e o aumento da matéria orgânica na terra. A ciência comprovou que na área com 660 hectares compensa a emissão de 18.000 cabeças de gado. Na época, no espaço tinham 3.500 animais. Para a segunda etapa da pesquisa, em andamento, a fazenda aumentou a área para 910 hectares. O objetivo é acompanhar o desempenho dos animais e a qualidade da carne desde o começo, podendo ter aí, por exemplo, uma redução nos ácidos graxos. Estamos subtraindo CO2 e metano da atmosfera, limpando a atmosfera. Isso é um ciclo extraordinário, tanto que estamos fazendo uma certificação, como grupo Brazale, estamos fazendo uma certificação carbon neutra.
Isso significa que estamos fazendo o cálculo segundo um sistema ISO standard da carbon neutral. Estamos fazendo o cálculo somando o carbon sequestration que tem aqui com a emissão das indústrias que nós temos na China, na Itália e na República Tcheca. Ao final, sobra sequestro do carbono. Então, estamos compensando a emissão que temos no processo industrial na Itália. E isso é um sistema que somente o Brasil tem. A ecoterapia é uma terapia feita com auxílio do cavalo. A técnica emprega conhecimentos científicos para obter benefícios físicos ou psíquicos no tratamento de pessoas especiais. A ecoterapia Pocotó, em Londrina, no Paraná, atende 68 crianças especiais que, por meio do contato com o cavalo, recebem estímulos para o desenvolvimento emocional e psicológico. E os interessados podem apadrinhar pessoas carentes que frequentam o local. Vamos acompanhar uma matéria muito legal preparada pelo repórter Mauro Andrade. A ecoterapia é aceita e considerada como uma terapia eficaz que traz uma série de benefícios para crianças com necessidades especiais. Hoje nós vamos conhecer os benefícios que os cavalos trazem às crianças com necessidades especiais, a chamada ecoterapia. Eu vou conversar com Doris Alho, que trabalha há mais de 20 anos com os cavalos e as crianças especiais. Doris, o que é exatamente a ecoterapia? A ecoterapia é uma terapia feita com auxílio do cavalo. Muitas pessoas pensam assim, isso acontece porque são fanáticas pelo cavalo. Mas já foi comprovado cientificamente os benefícios dessa terapia. Tanto que em 1º de abril de 97, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a ecoterapia como uma terapia eficaz. E quais os benefícios que elas proporcionam? Através do andar do cavalo e do ritmo que a gente coloca o cavalo para andar ao passo, e ele executa um movimento tridimensional, ele mexe para os lados, cima e embaixo, frente e trás. Através desse movimento e do ritmo que a gente coloca, a gente consegue normalizar o tônus muscular, trabalha muito o equilíbrio, controle de tronco, controle cervical, mexe com as cordas vocais, ajudando a soltar a fala. Lateralidade, noção de espaço, então tem várias coisas. E hoje está tendo muita procura para os autistas, para hiperativos. Então você consegue também controlar a hiperatividade de uma criança, o autismo, porque ele sai daquele mundo e tem o contato direto com o cavalo, sabe? Então são vários outros diagnósticos que dá para a gente trabalhar com o cavalo. Quantas crianças hoje você tem aqui nas suas aulas? 68 crianças, entre várias síndromes, autistas, problemas psíquicos, paralisia cerebral. E você percebe já melhoras assim com quantas aulas aproximadamente? Olha, eu tenho dois alunos só que fazem 2 vezes por semana. Os outros fazem 1 vez por semana porque já é muito puxado a vida de uma criança com necessidade especial. Mas assim, em um mês, que seriam 4 aulas, você já sente uma mudança na criança, se não for na parte física, que muitas vezes demora um pouco mais, na parte emocional. Eles saem de dentro de salas fechadas, de terapias fechadas, para uma coisa perto de um animal e natureza. A ecoterapia, nós temos que lembrar sempre que é um trabalho multidisciplinar, ou seja, se a criança necessita de psicólogo, de físio, de fono, de TO, todo mundo trabalhando junto para alcançar um objetivo em comum. Então não adianta só, muitas vezes a ecoterapia, ele necessita de uma fisioterapia junto, de uma fono junto, então são todos terapeutas unidos em propósito de uma melhora do praticante. O trabalho da ecoterapia aqui em Londrina tem 68 crianças, sendo que boa parte delas são mantidas pelos padrinhos. Vamos ver com a Doris como é que isso funciona. Como que os padrinhos ajudam essas crianças? Eu tenho várias crianças carentes, hoje nós temos 58 crianças que são apadrinhadas, né? E a pessoa que quiser apadrinhar é só entrar em contato comigo e mensalmente ela colabora com um valor para ajudar uma criança, onde ela vai receber relatórios, fotos e vídeos sobre essa criança.
Bom, tá aí. Se você quiser saber mais informações como apadrinhar, é só você procurar aí a Ecoterapia Pocotó. Vou para mais um intervalo comercial. No próximo bloco nós vamos falar sobre o aumento na produção de alimentos orgânicos. Fica por aí. 8h03, estamos de volta e com o crescimento da demanda por produtos orgânicos no ano de 2019, o pequeno produtor teve que se reinventar para atender esse nicho e ser um diferencial em relação aos grandes produtores agrícolas. No interior de Minas Gerais, a agricultura familiar, aliada à produção de orgânicos, mudou os conceitos dos próprios agricultores em relação a esse novo estilo de produção. Vamos acompanhar mais uma reportagem especial produzida pela Emater e exibida aqui em parceria com o Canal do Boi. Meu nome é José Amarildo Luz, sou agricultor orgânico. Aqui é o sítio Alvorada, Maria da Fé, e recebendo vocês aqui hoje com muito prazer. A gente chegou aqui, era uma monocultura de batata, muito deteriorado, sem mata nenhuma, poucas espécies de animais, silvestres, de pássaros. Aí a gente começou um trabalho aqui, plantamos, inicialmente foi realmente batata também, mas sem usar agrotóxicos, claro. E depois disso a gente viu que monocultura não era o ideal, porque para sobreviver tem que ter diversidade. A natureza é diversa, a gente vê isso. Então aí a gente começou a plantar, como vocês podem ver aqui, num curto espaço, aqui tem espinafre, iacon, mostarda roxa, né? Aqui cenoura, taioba, que é uma punk, né? Aqui é almeirão, em cima beterraba, couve. É que eu sempre digo, olha a mata, olha quantas matas nós temos, olha como que estão lindas. Tem algum agroquímico na mata? Não precisa. O que precisa é um solo equilibrado. E a gente tenta, na medida possível, imitar o que tem numa mata para trazer aqui para as plantas. Hoje a gente constata que produz tão bem ou até melhor que o convencional e de uma maneira limpa, né? Não prejudica a natureza, não prejudica o agricultor e muito menos o consumidor que vai estar lá consumindo um produto garantido, saudável, sem agredir a natureza, socialmente justo. Para um produto ser considerado orgânico, ele é preciso ser reconhecido legalmente como produto orgânico. E esse reconhecimento se dá através dos processos de certificação. O mais simples é a OCS, né, que são pequenos agricultores familiares. Existe um limite de comercialização. Ele não pode comercializar para terceiros, vamos dizer assim, para alguém que vai vender a produção. Ele só pode comercializar direto ao consumidor, seja através de feiras livres ou mercado institucional. E aí tem a certificação participativa através do ZOPAC, que é o organismo participativo de avaliação de conformidade, que também é organizado em forma de grupos, de associações, mas aí já precisa de uma organização formal para isso, e há a autoavaliação, o autoacompanhamento dos agricultores nesse processo. E, finalmente, tem as empresas de auditorias que são credenciadas pelo Ministério da Agricultura, que são organizações privadas que estabelecem uma relação comercial entre o agricultor e essa empresa. Eles fazem uma auditoria no processo de produção. Tem visitas de técnicos auditores que visitam as unidades de produção e vão lá e conferem todo o sistema de produção. Desde sempre, no convencional, se aplica qualquer coisa, não tem fiscalização nenhuma. No orgânico, desde o início, a gente viu que era preciso que alguém avalizasse o trabalho que nós estávamos fazendo. No começo, inclusive, o próprio movimento orgânico era contrário a esse tipo de certificação, porque se pensava sempre em certificação por auditoria. A gente começou a trabalhar essa área aqui em 98, né? Então, na época, não existia interferência do governo, tinha as certificadoras, tudo por auditoria, e as certificadoras não se reconheciam entre si. Se fosse vender para alguma empresa que fosse certificada por outra auditora, a gente tinha que fazer a reciprocidade, tinha que pagar mais para o familiar. Isso aí era muito complicado, porque ficava caro demais, né? E mais ou menos 5 anos atrás, que o governo lançou essa outra nova forma de certificação participativa, que a gente começou a ser certificado dessa forma também. Dentre outras coisas, a característica
para se participar da UMAUPAC, é primeiro que você tem que ter uma associação ou pelo menos um grupo informal de 3 pessoas, porque no mínimo tem que ter um coordenador e mais 2 agricultores, que fica mais um como suplente do coordenador e mais um como um conselho de recursos, porque se você não concordar com alguma coisa que foi dito e precisar buscar um recurso, tem que ter essa pessoa também. Vamos tomar como exemplo a nossa associação, a Panfé. Nós temos 10 certificados hoje pelo sistema de participativo. Então, somos em 10, dividido em 2 grupos, e cada grupo tem um coordenador. E esses coordenadores que, como o próprio nome diz, coordenam todos esses outros 4, além dele, que ele também é um agricultor que vai ser certificado, faz as visitas, inicialmente, como te falei, as visitas de pares, que é feito entre associados da associação dentro daqueles grupos. Quando a gente vai fazer visita de pares, é o nosso grupo que visita todo mundo, do nosso grupo. Então, quando a gente vai, a gente olha como é que está, quais os problemas, e a gente faz um relatório. Olha, aqui talvez você tenha que melhorar aqui. Então, não é uma visita assim só de ficar olhando se está fazendo certo ou não, entendeu? Tem uma troca de experiência, tem uma troca de saberes, de jeito de fazer, né? Lá eu curto o esterco desse jeito, tá vendo? Eu ponho aqui, faço aqui, eu já faço o composto. Isso tudo é feito no começo do ano, esse calendário que eu falei para vocês que existe, já programando essas visitas e quem vai aonde. E a gente também tem essa liberdade de escolher onde a gente quer ir, até para conhecer. E outra característica importante para não gerar vínculo é que cada ano mudam-se possivelmente os coordenadores e aonde eles vão para fazer essas visitas, né? Essa modalidade de certificação, ela vai além do selo. Nós temos trocas de experiência, aprendizados, soma de saberes e tudo mais que vai fortalecendo o grupo e a coletividade como um todo. No sistema participativo de garantia, as características fundamentais são o controle social e a responsabilidade solidária. O controle social, ele implica na participação de todos os envolvidos no processo na geração da qualidade orgânica. A gente aqui hoje é os olhos da sociedade. A gente está oferecendo garantias para o consumidor que vai pegar esse produto lá na gôndola, a qualidade orgânica do produto, certo? A gente certifica para os outros, para dar essa garantia. Então, isso implica em a propriedade, a unidade que está sendo certificada, ficar aberta a receber os técnicos, os colegas, os companheiros, os membros daquele grupo, né, e os colaboradores e consumidores interessados. Então, isso é o controle social. A responsabilidade solidária, ela implica em fazer com que os membros daquele grupo se responsabilizem solidariamente por qualquer situação de risco ou problema que apareça na propriedade alheia. E hoje, a gente não tem a certificadora que vinha, que fazia. Quem assumiu essa responsabilidade fomos nós. Nós, os produtores, que a gente assumiu essa responsabilidade. E é uma oportunidade de crescimento. Não consegue nem imaginar você entregando um produto falso lá e colocando em risco o produto da gente. Se uma coisa tá boa, então a gente tem que zelar para manter isso, ou até melhorar. Eu não posso colocar em risco o meu produto ou a associação em perigo por causa de pouca coisa, né? Ao final de cada visita dessa, existe uma pergunta no formulário que diz: o agricultor é orgânico? E aí o grupo, após ter visitado a propriedade, após ter conhecido as documentações, notas fiscais e tudo mais, o grupo responde sim ou não. Se sim, a propriedade o documento é encaminhado para o OPAC. Então esse é um ponto relevante da decisão da conformidade. Uma coisa muito desejável que aconteça na questão dos orgânicos, da parte do produtor, é o associativismo, né? É o produtor se reunir num grupo, criar escala, criar condições de manter um canal de interlocução com o mercado, né? Com os consumidores interessados naquele produto, para permitir esse contato, né? A gente tem ouvido de agricultores que quando ele trabalha ele produz e de alguma forma ele chega até o consumidor, é impressionante o quanto que eles evoluem e percebem o que eles têm que ajustar na produção, o que eles precisam aumentar na produção, o que eles precisam diminuir. E o pessoal está aumentando cada dia que passa, o consumo, existe muitas visitas de pares, hoje a gente tem o consumidor, vai junto, vai médico, vai técnico, vai pessoas de todo tipo. E isso aí já é uma interação entre o consumidor, os agricultores da região, né? É uma coisa bem interessante. Me parece claro que na medida em que as pessoas
começarem a investir em sistemas de compra mais próximos, nós vamos ter condições de ter relações de troca muito mais justas. Produto mais barato para o consumidor e uma renda maior para o produtor familiar. Então, eu acho que esse desafio na comercialização, eu acho que a gente ainda tem, né? Que é tornar o mercado consumidor mais próximo da gente, do produtor, né? Para que diminua esse gasto de energia, de gasolina, de óleo diesel. E quem sabe a gente tornar um pouco mais barato, né? Se a gente conseguir fazer uma venda mais direta, entendeu? Para que mais gente tenha acesso, né? Então, eu acho que esse ainda é um grande desafio, acho que de todo mundo, né? Cada vez que você está comprando um produto orgânico, você não está comprando só aquele produto por não ter agrotóxico, mas você está garantindo que lá no campo tem um produtor que está respeitando a mata ciliar, que está gerando água de qualidade para o povo da cidade, que não explora a mão de obra, que respeita questões culturais, agrobiodiversidade, que se preocupa com a qualidade do produto dele. No primeiro semestre do ano de 2019, o mercado do sebo teve retração de 19,6%. Mas houve uma recuperação no segundo semestre e é sobre isso que o Vinícius Souza fala agora. Para você que acompanha a programação do Canal do Boi, trago informações agora do mercado do sebo, mercado esse que apresentou retração no primeiro semestre de 2019, mas conseguiu se recuperar no segundo semestre com um aumento de 36,7%. A melhora na demanda pelo setor do biodiesel, principalmente a partir de agosto, colaborou com a valorização registrada no período. Entretanto, na média anual, o sebo ficou cotado em R$ 2,17 o quilo, o menor patamar desde o ano de 2015, quando o preço médio anual foi de R$ 2,12 o quilo. Para os próximos meses, a expectativa é de que, com o mercado de soja com os preços sustentados, a demanda por sebo continue em alta. Essas e outras informações você pode acessar no portal sba1.com. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Bom, vamos falar de uma grande empresa parceira aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio, que é a CSJ. Você vai acompanhar aí agora como é fácil produzir a ração para o gado de corte na própria fazenda. Isso tudo utilizando a tecnologia da mini fábrica de ração da CSJ. Acompanhe aí. Já pensou em produzir sua própria ração para o gado de corte na sua propriedade e economizar tempo e dinheiro? E tudo isso de forma compacta e rápida? Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, você pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Faça a conta, é simples. Se você trabalhar 5 dias por semana durante 2 horas, a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos vai produzir 10 toneladas por semana. Se for 3 horas, 15 toneladas e assim por diante. Ajuste a produção de acordo com a sua necessidade. Melhora a qualidade e agilidade, uma boa opção para quem trabalha com gado de corte. Mini fábrica CSJ de 1.000 quilos te ajuda a reduzir custos e ganhar tempo para pensar no que realmente importa: o seu gado de corte. Bom, vamos para o nosso último intervalo comercial desta edição do Bom Dia Produtor. Logo depois, na volta, nós vamos falar sobre o mercado, as expectativas para as movimentações no mercado financeiro nesta terça-feira. E eu vou para o intervalo deixando você com essas imagens aqui, ó, do nosso centro de TV aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Está intercalando aí entre chuva e tempos um pouco mais abertos, mas o dia parece que vai ser de muita chuva aqui em Campo Grande hoje. Amanheceu chovendo, você está vendo aqui as palmeiras todas já escorridas de água aí. E pelo que tudo indica, vai ser um dia de muita água aqui. E aí, na sua região, como é que tá? Manda uma mensagem pra gente, uma foto, um vídeo, do jeito que você quiser, para o 99863-1001. Volto já! A Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, e a ABIEC, a Associação Brasileira dos Exportadores de Carne, são algumas das entidades que divulgam nesta semana os dados consolidados de exportação. Vamos até São Paulo, vamos bater um papo com Walter Puga Júnior lá na Bolsa Brasileira de Mercadorias, que vai nos trazer mais informações sobre este assunto. Os números apontam exportações recordes de carne bovina e também de carne suína, né, Puga? Bom dia.
Bom dia a você, bom dia a todos. É o que o mercado já esperava, né? Os números já apontavam, agora são números consolidados. Portanto, 2019 fechou com exportação de carne bovina do Brasil, tanto em volume como em receita, números recordes em 2019. As exportações de carne bovina do Brasil tiveram recorde em volume e faturamento em 2019, depois de forte demanda da China alavancar as vendas brasileiras. O Brasil terminou o ano com vendas de 1.847.000 toneladas de carne bovina exportadas, ou seja, o volume de exportação de carne bovina subiu 12,4% na comparação anual. Agora, a receita subiu mais, hein? A receita subiu 15,5%. Com a exportação de carne bovina, os exportadores brasileiros faturaram 7 bilhões e 590 milhões de dólares em 2019, ou seja, uma alta, vou repetir, de 15,5% no faturamento quando comparado a 2018. Os números demonstram quanto a carne brasileira é bem aceita e tem boa competitividade no exterior, lembrava o presidente da ABIEC, né, Associação Brasileira da Indústria de Exportação de Carne, né, Antônio Jorge Camardelli. A China se consolidou como a maior compradora de carne bovina brasileira em 2019, com uma fatia de quase 27% de todo o volume embarcado. As exportações para a China saltaram 53,2% em volume e 80% em receita quando comparado a 2018. Ou seja, nós subimos aí exportação para a China 494 mil toneladas e faturamos só com a China 2 bilhões e 670 milhões de dólares. São números recordes para o Brasil quando falamos de exportação de carne bovina, notadamente para a China. Agora, a forte demanda chinesa não foi só para a carne bovina, não, mas principalmente para a carne suína. E o Brasil também tem exportação recorde de carne suína em 2019, como confirmou a Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa os processadores de carne de frango e de carne suína. As exportações de carne suína atingiram um volume recorde, segundo anunciou ontem a Associação Brasileira de Proteína Animal. Segundo a BPA, os embarques de carne de porco no ano passado totalizaram mais de 750 mil toneladas, ou seja, em volume, um aumento superior a 16% em relação a 2018. Agora, a receita subiu quase 32%. Nós faturamos com a exportação de carne suína 1 bilhão e 597 milhões de dólares. Dezembro registrou o maior nível mensal da história, tanto em volume como em saldo, viu? 76 mil toneladas exportadas em dezembro, ou seja, faturamos quase 184 milhões de dólares, segundo informações da Associação Brasileira de Proteína Animal. Aliás, os dados vêm em linha com o que já anunciava no final do ano a Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal. Agora são números consolidados. Recordes de exportação para a carne bovina e recorde também de exportação para a carne suína, tanto em volume como em faturamento. Adriano? Bom, porque esse conflito dos Estados Unidos com o Irã já provocou aí interferência em vários setores do mercado mundial. A gente viu queda na bolsa ontem, o dólar teve uma leve alta, mas um dos setores onde está recebendo uma influência direta disso é no setor dos combustíveis, né, no setor do petróleo. E aqui no Brasil não é diferente, né? A gente pode esperar que tipo de alta, que tamanho de alta para o petróleo aqui no Brasil? Estamos esperando alguma alta já para os preços dos fretes, o que ocorreria naturalmente. Ontem nós abordamos isso, mas agora, com essa alteração nas cotações do petróleo no mercado internacional, em parte porque há temor de que tenhamos no futuro dificuldade para escoar petróleo do Oriente Médio para o Ocidente, os preços dispararam, né? Os preços do petróleo subiram em meio à troca de ameaças entre Estados Unidos e Irã. Lógico, atingiu aí 70 dólares o barril. Aliás, em alguns momentos chegou a passar de 70 dólares o barril. Os contratos futuros de petróleo tipo Brent, por exemplo, ontem, tiveram no final do dia uma alta de 0,31%, ou melhor, 31 centavos de dólar por barril, alta de 0,45%,
fecharam aí os contratos futuros de petróleo Brent, que é um petróleo de qualidade superior, a $68,91 o barril. Agora, o valor de referência internacional chegou a tocar $70,74 o barril, ou seja, a alta se aproximou aí de 0,80%, 0,90% em alguns momentos. Já o petróleo WTI, que é o petróleo nos Estados Unidos, avançou 22 centavos de dólar por barril, subiu 0,35%, fechou a $63,27 o barril. Petróleo WTI, no entanto, que é esse petróleo dos Estados Unidos, referência no mercado americano, chegou a se aproximar de $65 o barril, aliás, o valor mais alto desde abril. As consequências, lógico, são muito grandes, né? E explica-se por quê. A região onde ocorre o conflito, Iraque, Irã, é responsável por quase metade da produção mundial de petróleo, enquanto 1/5 dos embarques mundiais de petróleo passa por aquele Estreito de Hormuz. Então, se ocorrer alguma dificuldade para passar por ali, teremos uma alta acentuada nos preços do petróleo. Agora, o governo brasileiro já se prepara para enfrentar uma possível crise lá na frente, né? Os analistas, ouvidos por jornalistas brasileiros, veem impacto reduzido nessa alta do petróleo na economia brasileira, viu? O aumento dessa tensão entre Estados Unidos e Irã deve ter um impacto reduzido para a economia brasileira como um todo em 2020, segundo especialistas, né? Para a consultoria de risco político Eurásia, por exemplo, esse conflito entre Estados Unidos e Irã deve elevar moderadamente os preços do petróleo para a faixa entre 65 até $75 o barril, provocando um efeito moderado sobre os preços dos combustíveis no Brasil. É o que diz a consultoria Eurásia. Agora, para a Eurásia, a escalada desse conflito entre Estados Unidos e Irã não muda por hora a perspectiva de um 2020 mais benigno, assim, para o Brasil, considerando aí o Brasil no fronte externo, ou seja, contra as exportações, demanda por alimentos, etc. Bom, para Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados, a crise nos Estados Unidos e Irã, depois desse ataque norte-americano, né, não muda por hora as expectativas nem de inflação no Brasil, mas deve aumentar a cautela do Banco Central na condução da política monetária, ou seja, há aí algumas considerações que devem ser feitas e é isso que o governo está fazendo. O governo brasileiro tem trabalhado na elaboração de políticas para o país não ficar refém das altas acentuadas do petróleo em função desse conflito entre Estados Unidos e Irã. É o que disse ontem o ministro das Minas e Energia, o Bento Albuquerque. Ele comentou com jornalistas que não ia comentar quais aspectos estão sendo discutidos, mas disse que uma disparada nos preços do petróleo, pela crescente tensão lá no Oriente Médio, vai receber do Brasil estudos, e já há estudos para evitar que fiquemos refém desta situação. Mas, quando foi questionado sobre o que estava sendo discutido, ele disse que a palavra subsídio não seria adequada para definir o que está sendo avaliado, mas sim uma compensação que poderia explicar o que tem sido discutido. Resumindo, o governo está mesmo preocupado com isso, o presidente Jair Bolsonaro já manifestava essa preocupação logo no final de semana e foi amplamente divulgado que o governo já se prepara para um aumento mais acentuado dos preços do petróleo. E isso vai alterar preços de commodities e vai alterar custo de produção no Brasil. Bem ou mal, um pouco mais ou um pouco menos, o produtor deve estar preparado. E o que acontece com o nosso mercado como um todo, né? Mercado financeiro, né? A nossa bolsa fechou abaixo de 117 mil pontos. Tivemos ontem, você pode ter uma noção do problema que causou no mercado financeiro internacional. Ontem nós tivemos uma queda de 0,70% para a nossa bolsa, recuou para 116.877 pontos. Não foi diferente em outras bolsas do mundo, embora nos Estados Unidos tenhamos alguns índices ainda em alta. Aqui nós tivemos uma queda, caímos para 116.877 pontos e tivemos aí, vamos dizer, uma baixa de 0,70%. O volume financeiro foi de 27 bilhões e meio de reais, ou seja, ocorreu aí uma corrida, vamos dizer, nas negociações no mercado de bolsa. E o dólar, como se esperava, teve mais uma alta, a terceira alta consecutiva frente ao real, por conta desses problemas no exterior, né? Fechou a R$ 4,06 mais 34, subiu 0,21%. Era de se esperar que o dólar mesmo terminasse em alta, mas é uma alta até que leve diante do tumulto que vivemos nos últimos dias no mercado financeiro internacional. A tendência é uma acomodação daqui para frente, caso não haja mais bombardeios, né? E continue apenas uma troca de ameaças entre Estados Unidos e Irã. Bom, é esperar para conferir.
De olho na informação, porque a oscilação vai ocorrer nesta semana. É com você, Adriano. Bom, valeu, Puga. Obrigado pela sua participação. Até daqui a pouco a gente se encontra no Agricultura BR. Bom, como eu disse, vou estar com o Puga logo mais, por volta de 12h10 no Agricultura BR, aí já com o mercado operando, né, bolsa e dólar em operação, e a gente atualiza você sobre as movimentações do mercado nesta terça-feira. No mais, eu vou ficando por aqui, deixo um abraço apertado para você, agradeço a sua companhia, a sua audiência. A gente se encontra logo mais, como eu disse, ou então amanhã, a partir das 7 horas, em mais uma edição aqui do Bom Dia Produtor. Uma ótima terça-feira para você. Vou me despedir deixando você com as imagens aqui do centro, imagens externas do Centro de TV aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau.